Eu agradeço a nossa irmã dirigente, né, nossa dirigente, pela compreensão. Quando o Pito Central me ligou já na terça-feira, não é? Na terça, foi na segunda, na terça da manhã, e nós estávamos indo também ao campo, na terça-feira à tarde, e achei que ficava muito próximo, até porque eu falei com a nossa dirigente, eu estava dando atendimento naquele dia, já estava agendado alguns clientes na clínica, e eu não poderia, pelo contrato, pelo que eu tinha acertado, era melhor combinar com a minha dirigente do que eu deixar dar satisfações às pessoas, até que não são evangélicas. Mas que eu disseram que dia 27 estaríamos aqui, e como hoje mesmo já foi, deixamos canceladas algumas coisas para nós estarmos aqui para adorarmos ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então, obrigada, minha dirigente, pela compreensão. Não é de mim assim de fazer isto, mas eu concordo, eu falei que ligar para o Pito Central, porque há uma confiança das irmãs, da irmã Judite, em nos confiar em estarmos dando esse trabalho para a glória e honra no nome de Jesus. Por isso eu louvo ao Senhor. E como ali as irmãs devem saber de que a nossa palavra tem que ser fiel e sincera para com os outros. Então eu louvo a Deus porque o Senhor Jesus, Ele já me trouxe aqui. E sempre quando eu chego nos lugares, eu chego a dizer na oração, Jesus, eu cheguei. Porque é Ele que nos traz. E quantos que saem de casa e não chegam no determinado lugar? Outros que não chegam em casa. Mas louvamos a Deus. E às vezes vimos tão angustiados pelos caminhos, tão fatigados. E agora está um calor tão grande, está tanto sol quente, tanta coisa, né, mãe? E parece que quer nos tirar, afastar-nos dos afazeres da casa do Senhor, por conta de tanto calor. Mas nós somos felizes porque estamos aqui. Amém? E o Senhor tem nos trazido. E às vezes vimos até tão fracos, que até dizemos, Senhor, eu estou tão fraca, tão acabada, ou estou acabado, eu não tenho mais força, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais vontade. Mas o Senhor nos diz, eu sou a tua força. Ele nos diz, eu sou a tua alegria. Aleluia! Porque Ele é quem nos enche de alegria. É Ele quem nos dá saúde. Quem fosse levantar as mãos agora de quem está doente, quase que toda a igreja estaria sentindo alguma coisa. Mas a Bíblia nos diz que Ele é a saúde das nações. Amém? E é por isso que nós estamos no meio deste povo, que Ele é a saúde. Glória a Jesus. Então estamos felizes por este momento, quando a nossa dirigente ali me deu o tema, e na verdade eu estava na clínica naquele dia e guardando papel para lá e não lembrei, mas hoje foi bem lembrado, é bem conhecido, que foi a oração de Ezequias. E nós sabemos que quando se fala de oração, ela tem um grande sentido. Versículo 5, não é isso, irmã? O versículo 5, é que na minha Bíblia diz o seguinte, é Isaías capítulo 38, 38, o versículo 5. Vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas. Não foi só até aí? Ouvi as tuas orações e vi as tuas
suas lágrimas. Aleluia, glória a Deus. E nós observamos, irmãs, quantas irmãs que nós ouvimos falar de que Jesus ouviu a oração. Sabemos que um doente, quando ele está muito grave, ele está muito enfermo, ele está moribundo, ele não ora mais. As mães sabem disso? Aqui nunca ninguém ficou moribundo, mas tiveram muitos que ficaram muito doentes e que ficam dependendo da oração de alguém, da outra, daquela irmã dirigente de oração, fica dependendo daquela que diz que Deus usa, e enfim, fica dependendo da oração do pastor, e assim fica na dependência um do outro. Mas naquela hora, e nós sabemos que há momentos que você não tem ninguém perto de você. Você olha, não existe como a posição de Ezequias. Ezequias, quando recebeu o mensageiro, e que ele disse, Deus mandou lhe dizer, coloque a tua casa em ordem, porque hoje tu vai morrer. E não tinha mais ninguém para a quem ele recorresse. Mas ele lembrou do Deus dos céus. Aleluia, glória a Deus. Ele virou o rosto para a parede e ele contou a sua história para Jesus. Ele começou a dizer de que ele fazia as coisas com sinceridade, de que ele era fiel. Vamos dizer, vamos acrescentar, eu dou o meu dízimo de tudo que eu ganho. Porque existem pessoas que acham que o dízimo é coisa muito supérflua, não é para dar não. Mas ele começou a apresentar as suas obras, a sua sinceridade. E ele, enquanto ele estava apresentando, Deus já retornava o mensageiro. Vai e diz a ele que eu já ouvi a sua oração. Aleluia, glória a Deus. Deus ouviu a sua oração hoje, minha filha. Deus ouviu, meu filho, a sua oração. Ela foi ouvida pelo Senhor. Aleluia. E é por isso que você vai voltar e vai dizer, naquele dia, Deus ouviu a minha oração. Aleluia. Aleluia. E Ezequias, quando recebeu de volta o recado, aleluia. Oh, aleluia. Ele ficou feliz. Não tem muita história para contar depois do resultado em que ele teve, mas eu tenho uma história para contar. Você tem uma história para contar. Você vai ter hoje uma história para contar. Aleluia, glória a Deus. Jesus fez com você hoje. Existem muitos problemas, existem muitas histórias que hoje Deus vai fazer. E a que Deus fez ontem já foram feitas, mas a de hoje é hoje e não tem quem impeça o que Deus vai fazer. Aleluia, Amanhã glória será a outra Deus. história, mas Ele vai fazer. Glória ao nome de Jesus. Lembrando de Ezequias, aleluia. Eu lembro de uma das vezes, não quero eu contar o testemunho, mas lembro de uma das vezes, quando eu estava podre, o terceiro ano em que eu estava doente, eu estava podre colocando os ovos em pedaços. E quando foi um dia eu pedi àquela enfermeira que cuidava de mim que me levasse no banheiro. E ela insistentemente dizia que não, porque eu não podia me tirar da cama. Mas eu pedi para ela, disse, como tem o último gosto, vou lhe levar até o banheiro. E me levou. E ao me colocar ali naquela bacia sanitária, começou a sair pedaços de carne de mim. Encheu aquela bacia sanitária, aquela carne muito podre, saindo de todos os meus órgãos. E quando eu pedi para ela me tirar dali, ela me banhou e me sentou no sofá. E logo chegou o doutor Paulo Regueira e disse para mim, Pinha, como é que você está? Eu disse para ele, eu estou bem. Aleluia. Seu Deus é grande. O seu Deus é maior do que o seu
Você sabe disso porque você também é da área. Você sabe que em você dentro não tem mais nada inteiro. Eu disse, doutor Paulo, eu não lhe peço uma injeção para dormir, não me acordar mais. Eu não peço uma dose para tomar, para morrer, porque eu sei em quem eu creio. Pode ficar à vontade, viu? E começamos às vezes até a murmurar. Não é verdade, irmãs? Se você nos perguntar hoje, agora, quem orou o Pai Nosso hoje, que levante a sua mão. Não é para levantar com tão poucas mãos, olha, mas levante a mão mesmo. Quem orou o Pai Nosso hoje? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Outras mãos lembraram.
Aleluia. Esquecemos disso. Esquecemos disso. Queremos o perdão do Senhor. Queremos dele a misericórdia, mas esquecemos de perdoar alguém. Esquecemos de falar com ele, agradecimento em tudo que ele tem nos dado. Mas vamos tomar um propósito em de manhã cedo falar com ele e orarmos o Pai Nosso. Não temos pressa em falar com Jesus. Faz esta oração, porque é um dia inteiro. A Bíblia diz que cada dia traz o seu mal. Todos sabem. E nesse inteirinho do mal, o Pai Nosso já está diante de Deus. As tuas orações e o mal começa a ser desfeitos na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos negócios. E assim nós vamos tomar posse desta palavra. Ah, Mima, mas eu tenho que ir para outro lugar, estou muito apressada. Esquecemos de ficar no lugar aonde Jesus está a nos mandar. É porque tem pressa para tudo hoje. Hoje é todo mundo correndo. Ninguém, quando amanhece o dia, daqui a pouco dá 10 da meio-dia, dá de noite e ninguém fez nada. Mas tenhamos paciência, porque a Bíblia nos diz que com essa, que a paciência ela gera o quê? Vamos ter paciência, vamos ficar não devagar, mas vamos buscar, vamos ficar como Ezequiel. Ele levantou da cama, ele mandou chamar alguém, ele não fez a nariz, ele disse: eu vou ficar aqui, vou morrer aqui, mas daqui eu não saio porque Jesus está aqui. E a resposta foi aonde ele estava. E a resposta de Deus vai chegar aonde você está. Aleluia. Aonde seu filho está. Aonde o seu marido está, Deus vai levar a resposta para ele. Aleluia! E aí nós observamos, irmãs, que há momentos, eu gostaria que alguém desse em Êxodo 34 e 10,
fazer. E ela disse que ele tinha um carrinho velho e mandou emplacar o carro. E numa concessionária, porque não é diferente daqui. E lá no dia marcado foi buscar o carro. E quando chegou lá, o dono da concessionária, que foi ele que foi levar o carro para emplacar, ele disse: vem aqui, olha ali o teu carro. Ele disse: meu carro, eu sei que a placa é, mas daquele jeito só tinha um ferro machucado, todo enrolado. Ele disse: e agora? Ele disse: o seu carro é aquele. Disse: não, mas o meu carro que eu ando com ele, trabalho com ele. Mas o seu carro é aquele. Vá pensando na sua história. Vá pensando no seu problema. Vá pensando que está tudo difícil. Está tudo muito amarrado. Está tudo se acabando por um fio. Mas Deus é o Deus das coisas terríveis. E ele disse: e agora? Ele disse: agora vem aqui. Mostrou um monte de carro para ele. Ele disse: olha aqui, qual carro que você gostaria? Ele disse: nenhum, que eu não posso comprar, porque tudo é muito caro. Mas se você fosse comprar, qual seria? Ele disse: como eu não vou comprar, eu não posso, eu queria aquele daí. Tome a chave, vai embora, eu vou receber. Aleluia, glória a Deus. Você é crente que crê, viu, irmãs? Se você crê, creio. glória. Vai acontecer isso na tua vida também, na tua vida. Aleluia. Na tua vida vai acontecer, porque Deus é Deus das coisas terríveis. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Grande és tu, Senhor. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E olha o que foi que aconteceu. Ele entrou no carro e disse: quanto é? Ele disse: nada. Seu carro, quando se machucou, eu estava dentro. Não aconteceu nada comigo. Estou inteirinho aqui. Então esse carro é teu. E ele disse que foi para casa. E quando chegou em casa, buzinava na frente. E a esposa dele, que é minha amiga, ela disse que ela dizia: meu Deus, está precisando do meu marido. Não é essa daí, eu não vou nem sair. Daqui a pouco ele buzinava de novo. Ela dizia: eu não vou sair, não vou olhar nada dos outros. E ele buzinava. E daqui a pouco ela disse que olhou e viu um vizinho abrir a porta. O outro abriu a janela e foi abrindo, e foi abrindo, e foi abrindo. E o vizinho olhava. E ela disse que a coisa é muito séria, que os vizinhos não abrem na porta. Ela abriu também e olhou. E disse: meu filho, você é doido? Que carro é esse? Ele disse: cala a boca, mulher, Jesus me deu e deu pra gente. Aleluia. É, Jesus Aí ela disse: Cristo. mano, tem a coisa terrível acontecendo. Aleluia, glória. Glória! Diz a tua irmã: a coisa terrível vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai, no nome de Deus. Eu sei das coisas impossíveis. Aleluia. Glória no nome de Jesus. Vai acontecer. Mais tarde, a Bíblia diz que Ezequiel estava muito doente. Foi isso. Ele estava muito doente. E quem está doente vive andando? Vive, irmãos? Quem está doente vive daqui já morrendo, chega aqui pegando? Não. Estava morrendo, estava muito doente. Mas Deus permitiu ele muito doente para fazer uma coisa terrível. 15 anos de vida, Ezequiel vai ficar 15 anos deitado. Ele começou a sair na rua. E o povo: olha o homem que estava já morrendo. Olha o homem que estava quase à beira da morte. Deus fez uma coisa terrível. Aleluia. Glória. E é no meio do teu povo. É aqui aonde você está. Glória ao nome de Jesus. E na doença em que eu tive no começo da doença, todos se reuniram trabalhando num órgão poderoso na terra, que é o Ministério da Saúde. E eles disseram: vamos mandar ela para os Estados Unidos. Com um diagnóstico. Ninguém sabia qual era o diagnóstico. E disseram: vamos aparelhar um avião e mandar ela. E quando foram fazer a sondagem, fisicamente, eu não tinha condições físicas. Disseram: não, se for, ela já teve 7 paradas cardíacas, já está aí inerte, eu não sentia mais, nem sabia que estava no mundo. Ele disse: não, ela não vai ter condição não, mas a médica veio de fora. Jesus queria fazer a glória dele, era aqui,
Foi a doença de Ezequias. Se fosse gripe, ele ficaria bom. Mas a doença de Ezequias, a Bíblia diz que era para morte. E você pode estar dizendo aí, eu também estou com câncer. O médico já disse, não tem jeito. E a outra pode dizer, eu também estou com um negócio aqui que ele também está dizendo que é. Não importa, minha filha, não importa, meu filho. O Deus que curou Ezequias cura você também. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho que crer que o Deus de Ezequias é o meu Deus, é o teu Deus. E é o Deus que faz milagres. Amém, irmão? E aqui nós vemos que, mediante a fé de Ezequias, se ele sair do lugar, a bênção vem ou não vem? Ela veio. Não vem? A resposta chegou. Mas teve outros casos de que a mulher teve que ir ao encontro de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Ela disse, eu vou me encontrar com ele. E a amiga dela, segundo a versão da Bíblia da mulher, ela dizia que vai entrar um homem chamado Jesus. E ele cura todo o mal. E ele diz que até as coisas impossíveis ele cura. Eu disse, eu vou. A minha não tem mais jeito. Eu vou me encontrar com ele. E quando ela se encontrou, até eu fico a imaginar de que a mulher saiu cambaleando, sentava, ficava um pouquinho decaindo, mas ela disse, eu vou chegar onde ele está. O que aconteceu com alguém aqui hoje? Eu vou hoje para a igreja. Eu vou chegar lá do jeito que eu estou, sem força. Aleluia, Jesus. Sem fé, sem esperança. Mas eu vou chegar hoje lá. Fique na posição daquela mulher e receba saúde agora, em nome de Jesus. Aleluia, Porque glória. Jesus é a tua saúde. Eu Glória ao nome de Jesus. E a mulher foi ao encontro de Jesus. Ela foi ao encontro do milagre. E ela recebeu. Amém? Então ficamos felizes por estarmos aqui, porque sabemos de que eu vim ao encontro de Jesus. E você veio também ao encontro de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, e a tua família também está no encontro de Jesus. Nós vemos que milagres que Jesus fez. Lembro-me bem que uma das vezes eu já estava enxergando, porque muitos sabem, viram meu testemunho na televisão, né? Outros têm meu CD, ficou aqui da outra vez, um monte de CD. E eu era cega, mas quando fomos ver, Jesus mandou eu andar. Não foi o médico, não foi remédio, não foi nada. Ele disse, ande! Quando ele disse, ande, começou a despertar se arrumando. Aleluia! E eu comecei a andar. E depois sentada lá, esse braço era bem seco. E colado aqui, eu disse, olha Jesus, eu quero declamar um dia a poesia do divino milagre. Momentos que você tem que conversar com ele. Você tem que contar a história a ele com detalhes. Mas ele não sabe, mas no dia ele sabe. Mas ele quer ouvir a tua história. Aleluia. Ele quer ouvir a tua história com detalhes. E quando ele comecei a dizer, eu quero declamar a poesia do divino milagre, mas eu quero com os dois braços. Eu quero dizer que tu curasse o paralítico, cego, mas eu quero com os dois braços. Com esse só eu não quero. Eu ainda fazia assim. Aleluia. Ele entende você. Ele me entende. Ele me entende. E eu estou falando com ele. O braço seco, que até hoje ele é mais fino do que o outro. Pode ver que esse aqui é mais fininho. Não é verdade, irmãos? Estão vendo? A diferença dele é mais fininho. E ele está aqui. E eu comecei a ver uma injeção que ele descia do céu. Aleluia. E eu dizendo, eu quero é com os dois braços. E eu pensei, vai descendo. E eu quero declamar com dois braços.
diz, eu sou o Deus que é filho. Aleluia. Deus que mata e o Deus que passa o viver. E ele ainda diz, a Isaías, ninguém escapa Das minhas mãos. sabido. Então por que você está tão inquieta? Por que você está tão agoniado? Por que você está tão impoluta? Deus está agindo hoje na tua vida. Aleluia, Deus está agindo no glória. teu querer. Deus está agindo na tua história. Deus está agindo na tua família. Deus está agindo na tua saúde. Deus é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus deu a Ezequias 15 anos. E a mim, ele já me deu quantos anos? Muitos anos. Ele já me deu de 79 para cá. Quantos anos já fazem? Quantos anos, irmãos? Não, matemática. Hã? 42 anos? Não, 24 anos. Não, 43, é verdade? Quantos anos? 33? Olha, na Ezequiel foi quantos anos? Eu com 33 e tu vai receber 60 anos. Aleluia. Glória a Deus. Se bem, eu vou viver mais 33, viu? Enquanto eu existir, o meu Deus, o Deus que me curou, jamais ele fará o mal voltar atrás. Porque quando ele faz. Não é verdade, irmã? Então vamos sair daqui hoje dizendo, não há mal que ele não possa curar. Não há mal que ele não possa curar. Não há problemas que ele não possa resolver. Não há história que ele não possa solucionar. Não tem causa difícil que ele não possa advogar e assinar. E nós sabemos que quantos dias eu fiquei cega, paralítica, desenganada, não via, não estudava, não via nada. Nada. Mas a primeira palavra que eu li, quando eu vi numa parede assim, foi o nome Deus. E eu disse Deus, todo mundo sabe que eu estava vendo Deus, era o nome dele, Deus. E eu comecei a ler a partir dali. Amém, irmã? Comecei a comer não sei quando, mas foi no dia que Jesus fez com que saísse tudo que não prestava, que estava podre. Ele chegou junto de mim de madrugada. Ele pode chegar onde você está. Aleluia. Eu estava acordada, ele mostrou os rins estragados que já tirou de mim, mostrou também os pulmões e foi lá junto de mim e disse, agora eu vou lhe dar um novo intestino. Aleluia. Jesus não conserta a órgão, ele dá novo. Aleluia. Ele Glória. dá útero, pulmão, coração, ele dá rins, ele dá, enfim, ele dá tudo novo. Quem é da área de saúde aqui, levante a mão. Quem é da área de saúde? Quem conhece o que é infecção venosa? Senhora? Tem mais alguém? Eu tenho mais duas. Eu tenho 7 de infecção venosa. Todos os vasos, veias, importantes, imensos, são todos cortados. Sabe que quando corta não existe mais, ele seca igual um alho. Mas eu tenho 5.200 de sangue nas minhas veias. Aleluia! E quem deu foi ele. Faz o exame 5.200, faz o exame 5.300. Não tem anemia nenhuma. Por onde passa ele? É ele.
hora da televisão, uma filmagem, era eu na clínica, tem umas viram eu na clínica? Quem viu na clínica na televisão? Aquela irmã viu, aquela viu, quem mais? Aquela viu. E quando eu cheguei no Pico Central, na reunião, as irmãs me disse, mas um dia eu vi a senhora, mulher, vou fazer vestibular também. Porque o tema lá que eles colocaram é vestibular na terceira idade. Vai fazer vestibular, Jesus vai aprovar. Aleluia. E ele me fez isso, porque para Deus nada é possível. Glória ao nome de Jesus. E agora ele foi organizado na clínica, lá na Caxangá, na Avenida Caxangá. É ele quem faz isso. Também ele não deixou eu ficar acomodada e de não fazer a sua obra, porque tudo que ele faz é bom. Amém, irmãs? Então vamos acreditar que Deus deu saúde a Ezequiel e deu 15 anos de vida. E você não vai morrer, porque você vai ver o que Deus prometeu acontecer na sua vida. Amém? Quando chegar na tua casa hoje, está muito difícil. Chega na casa hoje como eu vou fazer quando chegar na minha. Aí quando chegar, abriu a porta, tirou já, tirar na campainha, aí quando eu chego na porta,